Graça e paz, igreja. Continuamos com o nosso estudo ao livro de Apocalipse. E a semana passada nós contemplamos um panorama geral do capítulo 13 de Apocalipse. E quero fazer uma espécie de apanhado até hoje do que foi falado, porque constantemente as pessoas ficam atemorizadas quando se estuda Apocalipse. Mas veja como começamos o nosso estudo. Começamos lá com a visão do trono do Pai, o trono do Cordeiro. E desse trono flui a história. A história está controlada pelo Pai, pelo Cordeiro e pelo Espírito. E quando essa história vem em direção da terra através do desenlace final dos 4 cavalos, dos selos do Apocalipse, essa história flui do trono de Deus. Deus domina sobre a história. Essa é a ideia transmitida, diríamos assim, de uma maneira geral, até esse momento. E quando é introduzida na história a luta do povo de Deus, no projeto divino que Ele tem para realizar no presente tempo, o domínio de Deus continua absoluto. Quando o dragão aparece na cena representando a Satanás, e seus servos, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, Deus os representa como um evento do último ato demoníaco sobre a face da terra antes de sua destruição final. Portanto, o contexto sempre é este: Deus domina, não percam a esperança. Deus está no controle. Vocês estão enfrentando um mal que parece dominador, mas que na verdade está representando o seu último momento na face da terra. Portanto, o contexto geral é um contexto de esperança, onde a imagem de Cristo é absoluta, é dominadora no livro de Apocalipse, tanto que o livro chama-se Revelação, não dos últimos tempos, sino revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a imagem de Cristo como dominador é central em Apocalipse. Na época de Paulo usava-se uma frase, chamava-se Pantocrator, que significa o dominador do universo. E esse nome foi muitas vezes atribuído a Cristo. Cristo é o Pantocrator, o dominador de tudo, do universo, do destino, etc, etc. E quando nós estamos aqui estudando, agora vamos entrar aos detalhes da primeira besta. Como disse na aula passada, eu fiz uma contemplação geral do que significa esse domínio total do mal sobre o mundo no final dos tempos. E eu dizia que seria o domínio total conhecido como governo totalitário, ou seja, onde tanto o poder da força bruta quanto a autoridade espiritual estariam condensadas em um reino e numa pessoa. Essa é a identidade do anticristo e seu reino. São governos totalitários. E olha que o momento do Brasil é muito especial. Nestes dias nós tivemos um exemplo. Eu não estou aqui defendendo nenhum partido, mas é um exemplo de como uma pessoa pode assumir poderes totalitários. Quando um juiz emite uma ordem de investigar um grupo de pessoas, e ao mesmo tempo ele é a vítima, e será aquele que julgará a estas pessoas investigadas, todo mundo reclama. Percebam, isso não pode ser. Isso é tirania. É justamente o que falamos a semana passada. A nossa sociedade ainda tem um resquício do glorioso poder da mensagem cristã, quando disse ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, o governo do anticristo será, pois, esse governo totalitário que abraça sobre si todos os poderes havidos e por haver. Agora, aqui apresenta-se uma trindade do mal, todo mundo sabe disso. E esse poder totalitário, a igreja primitiva o experimentou onde? No Império Romano.
quando João estava falando dessa besta totalitária, ou destas bestas, deste poder totalitário, a igreja primitiva associava esse poder com Roma, porque Roma era esse poder. Portanto, nós quando lemos Apocalipse 3 estamos pensando no reino do anticristo e no anticristo, mas a igreja primitiva, em um primeiro momento, estava pensando no Império Romano e nos imperadores romanos. Muito bem. Por que eu faço este apontamento? Porque na primeira aula eu falei que havia várias formas de interpretar Apocalipse. E é nesta página onde facilmente a interpretação preterista, que diz que o Apocalipse foi escrito para primeiro século, tem uma perfeita confluência, tanto com a interpretação espiritualista e futurista que falam sobre um reino futuro. Ambas as interpretações estão certas, porque Roma era um poder totalitário. Eu vou dar um exemplo. Como isto, na própria Bíblia, no Antigo Testamento, está claramente simplificado. A gente conhece isso quando estuda literatura apocalíptica como a dualidade do símbolo. Ou seja, o símbolo pode ter dois momentos temporais. Mas vou dar um exemplo para que vocês entendam. Quando Daniel, ele falava da grande abominação desoladora que o pequeno chifre infligiria em Israel, o povo eleito, quase todos os intérpretes concordam que essa profecia se cumpriu quando Antíoco Epifânio, um príncipe seleucida do Império Grego, sacrificou um porco no altar do templo de Deus em Jerusalém. Essa era uma abominação terrível. Um porco, o animal mais imundo, talvez, para um judeu, sacrificado no altar do templo de Jerusalém. Essa era a profecia cumprida de Daniel, a abominação desoladora, vinda sobre o povo de Deus. E nesse momento você pode pensar, muito bem, a profecia de Daniel se cumpriu. E aí vem a dualidade profética. Porque de repente Cristo, quando ele está dando seu sermão escatológico em Mateus 24, Mateus 21, ele fala novamente nas seguintes, ele reinterpreta a profecia de Daniel, porque ele diz assim: quando vejais a grande desolação ou a abominação desoladora, sabei que o tempo chegou. Está falando de quem nesse momento Cristo? Da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, ele tomou uma profecia que já se havia cumprido para lançá-la novamente no âmbito do futuro. E vejam que Tito fez a mesma coisa no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, em um momento cumpriu-se essa profecia no âmbito temporal, nos 160 e poucos antes de Cristo, e logo nos 70 depois de Cristo cumpre-se novamente. Mas como se isso fosse pouco, quando Paulo está falando em 2 Tessalonicenses capítulo 2, novamente cita da abominação desoladora. Como se isso fosse a se cumprir no final dos tempos, porque o contexto onde ele fala é sobre a grande apostasia da igreja que precederá a vinda de Cristo. E assim como as profecias bíblicas, elas têm essa dualidade. Já se cumpriu, mas ela toma-se como um exemplo de que ainda se cumprirá. E Antíoco Epifânio acaba sendo um protótipo do anticristo, de todos os anticristos. Então, quando a igreja olhava para Roma como sendo esta besta, não significa que ali se esgotou essa profecia. Coloquei já o exemplo da abominação desoladora. Portanto, esta palavra tem também um sentido para nós em nossos tempos. Agora, vejam aqui,
o texto diz assim, porque agora vamos um pouco mais, de alguma forma, acompanhando versículo por versículo. Diz aqui, a besta parecia como uma pantera, versículo 2, os pés contudo eram como de urso, e sua boca como uma mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma irmã esta semana se encontrou comigo e me disse, Pablo, eu pensei que literalmente ia aparecer uma fera, né, do mar. Uma fera literal. E eu disse, minha querida, que bom que você entendeu que não é assim. Que essa fera é um reino e também uma pessoa. Porque o texto vai dar cabida para essas duas interpretações. Então, quando você escuta falar, neste caso, de pantera, urso e leão, você está falando de agilidade, de força e de ferocidade. Essas são as características deste reino maligno. Já se cumpriu em Roma, esse poder totalitário, já se cumpriu em Grécia, já se cumpriu em Assíria, em Babilônia, em Pérsia e no Egito. Essa é a coisa que iguala a esses reinos que oprimiram o povo de Deus. Todos eles eram reinos totalitários. Mas outro detalhe que ressalta aqui no texto é que essa besta, diz, tem 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres haviam 10 diademas. Vejam a diferença entre esta besta e o dragão. O dragão, no capítulo 12, que nós já estudamos, ele tem as coroas sobre as cabeças. E nesta besta, as coroas estão sobre os chifres. Tá? Então, parece que a ênfase desta besta está nas esferas de poder que ela tem, porque esses 10 chifres significam esferas de poder. E realmente ela é uma besta feroz, a força bruta, como eu já disse a semana passada, a força política, a força militar e a força econômica. A potestas está na mão desta besta. Agora, vejam como esta besta também tenta imitar Jesus. Ela tem uma ferida mortal e essa ferida mortal é curada. Como interpretava a igreja primitiva esta profecia? Havia na época da igreja, da época de Paulo, uma lenda chamada Nero, que foi um imperador terrível, redivivo. Quando Nero morre, na sexta década do primeiro século, havia uma lenda no Império Romano que na verdade ele não havia morrido, que ele havia fugido e que em um dado momento ele voltaria. E alguns dizem que esta poderia ser a interpretação para aquela época de que a ferida mortal foi curada. Ou seja, um César foi abatido, mas outro César se levantará no lugar, ou virá a reviver de alguma forma o poder do império, etc. Essa era a ideia. E que esse ato produziria admiração. Muito bem. Mas, onde está outra ênfase tremenda desta besta? Está neste ponto. Vejam. Diz assim: deram-lhe permisso para guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhes dada autoridade sobre toda a língua, tribo, povo e nação. Lembra que quando o dragão se posa, é expulso do céu, ele se lança contra a outra semente da mulher, que é a igreja de Cristo, a igreja gentil, nós. E a Bíblia diz assim, que foi-lhe dado poder para vencer e derrotar aos santos. Isto é um tanto desconcertante, porque como isso pode gerar esperança numa tropa de cristãos? Como você levanta, diríamos assim, a moral de uma igreja, dizendo, vocês vão ser derrotados?
Não é fácil você manter a moral alta, diríamos assim, de uma tropa, dizendo para eles: vocês estão indo para uma derrota. Vejam que palavras, diríamos assim, atrevidas e sombrias deste texto. Foi-lhe dado poder para derrotar aos santos. Sim, a besta terá esse poder. Mas você vai descobrir depois o mistério desta derrota. Porém, também tem outro poder, o poder de subjugar as nações. Muitos também temos um pouco de falta de esperança, talvez, nessa visão. Espera aí, a gente luta para que o bem prevaleça no mundo e de repente a Bíblia nos diz que o mal tomará conta de maneira total das nações, que as nações cairão subjugadas diante do poder desta besta. É por isso que antes o Senhor revelou o capítulo 12. Porque se não houvesse o capítulo 12, onde Deus nos mostra o panorama geral e que esse último poder maligno que se levanta tremendo é apenas o último suspiro, sem o capítulo 12 jamais lutaríamos com esperança. Então, quem são esses santos? Os santos podem ser as duas testemunhas que estão lá no capítulo 11 de Apocalipse. E há um texto lá que diz assim: as duas testemunhas que vêm no poder de Elias e talvez no poder de Moisés. Há dúvidas sobre isso. Alguns dizem que na igreja primitiva essas duas testemunhas eram consideradas como Pedro e Paulo, mas que no final dos tempos se manifestarão novamente duas testemunhas com o poder de Moisés e Elias. E ali onde eu quero levar a palavra, porque esses santos que foram derrotados, alguns dizem, podem ser as duas testemunhas, porque lá está escrito assim, as duas testemunhas do final dos tempos. Diz assim: e a besta que sobe do abismo, é a mesma besta que sobe do mar, tá? Combaterá contra elas, ou seja, contra as duas testemunhas, vencê-las-á e as matará. Então aqui aparece as duas testemunhas, esses dois santos de Deus, como sendo vencidos pela besta que sai do mar. Mas também pode ser a outra semente da mulher, que está no último versículo do capítulo 12. Diz que o dragão guerreará contra os descendentes da mulher, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o texto diz literalmente, eles serão vencidos pela besta. E a besta tomará conta das nações como um poder totalitário. Essa é, queridos, a visão de um reino final do mal, que condensará os outros reinos, o poder até de vencer os santos. E aqui há uma observação a ser feita, que vejam, nós estamos lendo o capítulo 13, onde fala sobre o reinado da besta, e eu citei o capítulo 11, onde fala que a besta derrotará as duas testemunhas. Veja como o Apocalipse ele está um pouco misturado, não é tão sequencial como a gente imagina. Agora, há aqui uma palavra misteriosa que está no capítulo 10, e eu quero talvez ir fechando esta primeira parte, porque esta palavra é uma palavra de esperança, mesmo que pareça ser uma palavra de desespero. Os santos serão vencidos, mas que tipo de vitória a besta tem sobre os santos? Veja o que diz aqui: esta besta será adorada, porque seu poder será total. Mas o versículo 10 nos transmite este mistério. Estou lendo na versão Bíblia de Jerusalém, porque é bem mais clara que a outra versão que eu tenho, e está muito melhor traduzido este texto. Diz assim: se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão.
Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Mas nisto se afirma a perseverança e a fé dos santos. Você tem esse trágico versículo 7. A besta derrotará os santos. E de repente vocês têm este versículo que diz que alguns irão para a prisão. Está falando de quem? Dos santos. De você e de mim. Dos cristãos que guardamos os mandamentos de Deus e mantemos o testemunho de Jesus Cristo. Alguns irão para a prisão. Outros morrerão à espada. Ou seja, há um duplo destino para este grupo de cristãos que encarará a besta face a face. Alguns dizem, bom, não são cristãos gentios como nós, são os judeus, mas serão judeus cristãos, porque guardam o testemunho de Jesus. Mas o contexto tudo faz indicar que não se refere aos judeus, senão a cristãos gentios. Porém, nesta luta tremenda, que aparentemente suscita a vitória da besta sobre os santos, o apóstolo coloca uma frase e diz assim: nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Se você entra num site chamado logoscalogos.com, onde está o grego interlinear, a palavra perseverança é a palavra pistis. E essa palavra significa a veracidade de um mestre. Significa também fidelidade. E significa autenticidade. Quer dizer mais ou menos o seguinte, que quando a besta enfrenta os cristãos e os submete à prisão e à espada, essa fornalha da prisão e da espada, do cativeiro e do martírio, essa fornalha provará a autenticidade da nossa fé. Essa fornalha provará, sim, o nosso discurso rima com a nossa vida. Se a nossa fala é compatível com a nossa vivência diária e a disposição ao sacrifício. Por isso que o capítulo 12 de Apocalipse já lançava essa frase gloriosa quando diz: eles, porém, o venceram graças ao sangue do Cordeiro, à palavra do seu testemunho, e porque não desprezaram a própria vida, mesmo em face da morte. E agora vem este mistério glorioso, porque está escrito assim no capítulo 15, versículo 2: vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta e sua imagem e o número do seu nome, e estavam em pé sobre o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Espera aí. O capítulo 13, versículo 7, não dizia que os santos foram derrotados pela besta? E como é que aqui aparece um grupo que venceu a besta? Queridos, aqui está o mistério. Porque a pergunta que eu te faço: como o Cordeiro de Deus venceu o pecado, a morte e o diabo? Se eu não estou errado, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Aqui está o segredo da vitória dos filhos e filhas de Deus. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele, ou seja, Cristo, participou da mesma condição, ou seja, da condição humana, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, para destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Vejam, queridos, o Cordeiro de Deus vence morrendo. O Cordeiro de Deus vence sendo fiel até a morte.
E por participar da morte e dos sofrimentos, vicários e redentores, naquela cruz, Ele se tornou vitorioso. E a vitória dos filhos de Deus não pode ser diferente que a do seu amado Cordeiro. E nesta etapa crítica da história, a nossa morte será a nossa vitória. E eu sempre digo, e contei para meu filho nestes dias, a seguinte devocional. Eu disse: filho, Satanás tem um problema tremendo no final, terá um problema tremendo no final dos tempos. Se ele nos mata, ele estará carimbando a nossa vitória. E se ele nos deixa viver, os nossos lábios proclamarão Jesus. Então, seja na morte ou seja na vida, ele não tem escolha. Seremos vencedores. Por isso que Paulo dizia que seja que vivamos ou seja que morramos, somos do Senhor. Na vitória e na vida o crente na vida ou na morte o cristão tem a vitória. E esta é a grande mensagem de esperança que Apocalipse nos dá. Porque João é realista, ele sabe que a igreja vai ser martirizada. Mas a mensagem é essa: filhos, esse poder tirano vai martirizá-los, mas a sua morte será a vossa vitória. Eu espero que esta palavra fique arraigada em seu coração. A semana que vem, se Deus quiser, estarei ministrando sobre a segunda besta. Que o Senhor les abençoe e nos prepare com esse coração forte em cima desta palavra, para poder enfrentar qualquer coisa que possa vir. Qualquer que seja o meu destino, eu estou bem, tenho paz com Jesus, dizia o velho hino. Deus les abençoe e tenham um lindo domingo. Amém.